A Semana do Meio Ambiente está acabando, mas ainda dá tempo de falar sobre sustentabilidade. Hoje vamos tratar do descarte correto de resíduos, com o Heraldo Henriques de Carvalho, que é professor da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG. Boa noite, professora. Obrigada pela presença. Boa noite. Gostaria que primeiro o senhor falasse sobre como fazer o descarte correto de resíduos em casa, por exemplo. Existe algum tipo de material que não pode ser descartado no lixo, que tem um descarte especial? Sim, existe. E é muito importante que a população saiba que resíduo ela não pode colocar junto com o lixo comum. O que falta é essa informação mais clara para que todos participem. Por exemplo, um tipo de resíduo que é gerado dentro das residências que a gente não pode descartar no lixo comum. Pilha e bateria, as lâmpadas que têm vapor de mercúrio, como a lâmpada fluorescente. Então são resíduos que a gente não deveria descartar junto com os resíduos comuns. Agora, o problema é que não existe uma coleta especial desses resíduos e dificilmente a população vai separar e vai encaminhar para o tratamento devido, porque tem um custo para dispor esses resíduos perigosos. Então, falta um sistema de coleta especial ou que tem um ponto de entrega voluntária para que a população possa fazer o encaminhamento dos resíduos não perigosos. Infelizmente, a população termina descartando os perigosos junto com os comuns, indo para os aterros sanitários, que são poucos, na verdade, no estado de Goiás, e a maioria vai para os lixões. No estado, ou até mesmo na capital, não existe um ponto de destinação de pilhas, de lâmpadas? Existem alguns pontos em algumas lojas, em alguns mercados, de coleta desse material. O importante é que não basta só a população entregar. Quer dizer, o comércio, alguns têm absorvido, e tem que encaminhar para os fabricantes. Então, assim, a tal da logística reversa, tão falada, ela não pode ocorrer só em âmbito municipal nem estadual, tem que ser em âmbito federal. Então, todas as indústrias deveriam participar, o poder público e a população, para que o fluxo desses resíduos perigosos seja, na verdade, a devolução à indústria. Porque, assim, não há uma penalização para a indústria, porque lá está a expertise de fabricação desses resíduos. Não que ela seja obrigada a tratar, mas vai ter que contratar e ela repensar a fabricação dos perigosos para que tenha um impacto menor no meio ambiente. Mas, assim, a gente está numa fase ainda muito incipiente de tratar resíduos perigosos. E em relação a resíduos mais simples, a orgânicos, a materiais recicláveis, o que deve ser feito minimamente para a separação? Isso é importante destacar porque, assim, quando eu falei dos resíduos sólidos urbanos, a maioria é, de fato, matéria orgânica e materiais recicláveis. Então, assim, pilha e bateria são resíduos que a gente gera de forma esporádica. O que a gente tem como diretrizes do Plano Nacional de Resíduos Sólidos e da nossa política é que os recicláveis deveriam ser encaminhados para as cooperativas, e a parte orgânica, preferencialmente para a compostagem, ou se for encaminhada para aterros, seria aterros com aproveitamento energético. Então, assim, existem metas que o governo federal estabeleceu de redução de recicláveis em aterros e de redução de orgânicos em aterros. Então, a população pode contribuir sim com esse processo, separando, só que ela tem que ter a informação correta daquilo que pode ser separado ou não. Nem todos os materiais são recicláveis. E a população tem que saber, às vezes ele é potencialmente reciclável, mas não é comercialmente reciclável naquela região, porque não tem valor. A indústria da reciclagem ela não está em grande presença aqui no nosso estado. A gente tria muito mais do que efetivamente reciclamos. Em relação a grandes produtores de resíduos, a obras de construção, o que é feito nesses locais para descarte correto e também o que seria o material mais nocivo para o meio ambiente para descarte? Olha, a Universidade Federal de Goiás ela elaborou o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, e eu fiz parte dessa equipe. E no levantamento que a gente fez, é claro que não dá para a gente comparar assim, o quantitativo com o impacto ambiental, porque depende da periculosidade do resíduo, mas no estado de Goiás, o que a gente gera em maior quantidade é o agrossilvopastoril. E claro que o esterco bovino é o grande representante, ele não causa tanto impacto porque a criação é mais extensiva. Então, assim, em termos quantitativos, tem os resíduos classificados como da agrossilvopastoris, o da mineração, em termos quantitativos, é muito grande, só que também a grande maioria não é de resíduos perigosos. Depois vem os industriais. A gente se preocupa assim, os resíduos industriais
né, são mais preocupantes porque a indústria geralmente trabalha com resíduos perigosos. Agora, trazendo aqueles que estão mais próximos da população, aí entra os resíduos da construção civil, como você colocou, mas a grande maioria também é de inertes. Então, é resto de telha, resto de concreto, mas dentro de uma reforma, de uma obra, a gente pode gerar perigosos, como a lâmpada inservível, com vapor de mercúrio, um resto de solvente, e aí tem que ser separado corretamente. Então, a indústria da construção, ela é muito colocada, porque assim, em termos de massa, de peso, é muito mais pesado aquele material, mas não é em termos de volume. Em segundo lugar, após esses que estão mais próximos, são os resíduos sólidos urbanos, o que a gente gera dentro da residência, onde a maioria é de matéria orgânica, né, que a gente deveria dar um destino melhor do que levar para um aterro sanitário, ou compostar, ou fazer sua biodigestão e aproveitar o metano e daí energia elétrica. Para finalizar, professor, eu gostaria que o senhor falasse para a gente, fizesse uma análise, na verdade, das políticas públicas. O senhor já falou da questão do descarte de materiais perigosos, que não há uma política para isso, mas, de forma geral, como é que o senhor avalia as políticas públicas voltadas para descarte? Na verdade, assim, se a gente entender que o marco regulatório, a nossa lei de resíduos sólidos, sendo como uma política pública, então a gente tem as orientações e diretrizes. E a gente tem um plano estadual de resíduos sólidos, que lá apontou não só a questão de custo, como todas as formas de destinação ou as rotas tecnológicas que a gente coloca para todos os resíduos. O que falta? Primeiro, assim, tem que ter recursos financeiros. Então, assim, é preciso ter as instalações corretas, é importante que a população participe, é importante que o poder público participe. Tem uma premissa importantíssima desse marco regulatório, que é o seguinte: a responsabilidade ela é compartilhada. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, o poder público a deles, e claro que as indústrias e os fabricantes, comerciantes, a deles também. E a gente dá o exemplo e, assim, não se acomodar com a situação de estagnação que a gente se encontra, né? Então, eu sei que é difícil, mas é um caminho muito interessante a ser trilhado aí. A gente resolver essa questão ambiental começando pelos resíduos que a gente gera nas residências. Tá certo. Queria agradecer, professor. Muito obrigada pela presença. Boa noite a todos. Obrigado a vocês também.